Dando continuidade aos assuntos abordados na nossa apostila de número 4, mais especificamente na frente Química 1, o seu módulo 11 tratou de estudar o comportamento dos gases. Nós aprendemos que os gases possuem um tripé na sua forma de análise. Nós não podemos estudar, não podemos analisar os gases sem considerar a pressão, o volume e a temperatura. Estas três grandezas são essenciais para o comportamento dos gases de uma maneira geral. Dentro do que a gente aprendeu, observando estudos de grandes cientistas, verificamos que as transformações gasosas podem ocorrer em três aspectos distintos. Podemos ter uma transformação mantendo a nossa temperatura constante, deixando variar apenas pressão e volume, e daremos a esta transformação o nome de transformação isotérmica. Poderemos também ter o estudo dos gases quando essa amostra gasosa estiver submetida a uma situação onde a pressão permanece inalterada. Quando a pressão não se modifica, nós citamos que esta transformação gasosa terá denominada de isobárica. E por fim, nós teremos a situação onde se mantém o volume constante, estudos efetuados à época por Gay-Lussac, que trouxe para nós a relação das transformações isovolumétricas se mantendo um volume constante. Eu queria enfatizar que essa transformação isovolumétrica tem outros nomes. Você também pode encontrar a transformação isovolumétrica sendo denominada de isométrica ou isocórica. Isso não vai influenciar em nada. Onde foram parar essas informações, esses estudos de Boyle, os estudos de Charles, os estudos de Gay-Lussac? Os estudos que eles trouxeram para nós, eles nos mostraram nas suas concepções que, por exemplo, pressão e volume. O produto pressão e volume, segundo Boyle, se mantém constante numa transformação isotérmica. Tá? Você tem pressão e volume no seu produto se mantendo constante. Você tem a relação pressão e volume, bem como pressão e temperatura, mantendo comportamentos em relação às suas variações. Quando a gente junta os estudos de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, nós chegamos à equação geral dos gases. A equação geral dos gases que vai ser apresentada assim para nós. P1V1T1 igual a P2V2T2. Costumeiramente, nós adotamos o número 1 como fase inicial da transformação e 2 como fase final da transformação. Pressão dada em atm, ou milímetros de mercúrio. Volume dado em litros, temperatura dada em Kelvin. Essa temperatura você tem que lembrar que ela deve ter somado, se ela for dada em Celsius, 273. Outro estudo bastante importante de um físico que trouxe para nós uma informação relevante, que é o físico Clapeyron, diz que esse produto PV, que é uma constante, ele vai ter uma relação direta com quem? Com o número de mols. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, que é o R. Quanto é que vale esse R, Vanks? Se você estiver trabalhando em atm, ele vale 0,082. Se você estiver trabalhando em milímetros de mercúrio, ele vale 62,3. Com estas duas relações, caros amigos, a gente consegue fazer uma série de coisas. PV igual a nRT, P1V1T1 igual a P2V2T2. Eu queria alertar para você o seguinte. Eu falei aqui das transformações com temperatura constante, as isotérmicas, estudo de Boyle. Falei o estudo com a pressão constante, os estudos de Charles. E falei com volume constante, o estudo de Gay-Lussac. Não precisa você aprender novas fórmulas. O que você vai ter que fazer é o seguinte. Quando você estiver trabalhando com a transformação isotérmica, você vai lá na temperatura e cancela, porque ela é constante. Você vem aqui, ó, tira o T da fórmula, cancela. Quando você estiver trabalhando com transformações isobáricas, ou seja, que as pressões sejam as mesmas, você vai lá na fórmula e cancela o P. E quando você estiver trabalhando com transformações isométricas ou isovolumétricas, o seu V é constante, você vai lá e cancela o V. É a mesma fórmula da equação geral dos gases, somente eliminando um elemento, tá bom? Bom, relembrado essas informações contigo, nós já temos condições de começar a fazer as questões. Nós vamos fazer desse bloco 6 questões, trazendo para você detalhes e você vai me ajudando a fazer. Primeiro exercício diz assim: algumas companhias tabagistas já foram acusadas
de adicionar amônia aos cigarros. Vanks, amônia é o NH3? Sim, amônia é NH3. Em uma tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Quer dizer, além de já ter os riscos naturais oriundos das dezenas de substâncias tóxicas que existem no cigarro, as companhias ainda conseguiam a proeza de acrescentar amônia para ficar mais dependente ainda da nicotina, porque ela ia ser liberada em maior quantidade. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia. Isso aqui é um cigarro. 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia. A temperatura é de 27 graus Celsius e há uma pressão de 1 atm. Vanks, o que é uma pressão de 1 atm? Isso aqui é o nível do mar, está lá na praia. Considere também o R valendo 0,082. Quando aparece a constante dos gases, R, você já sabe, é usar Clapeyron. Como é que eu devo proceder aqui? Bom, para que a gente possa calcular o volume que ele está pedindo aqui de amônia, a gente vai fazer o quê? Escrever a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Vanks, esse N aqui é o quê? É o número de mols. Às vezes ele é dado, às vezes ele tem que ser calculado. É a massa dividido pelo mol. Neste caso, tá bom, porque ele deu já, né? Então, você tem o N aí, 2 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. Pressão, 1. Volume, V. Número de mols, 2 vezes 10 a menos 4. R, 0,082. Temperatura, 27. Não, 27 não. Você tem que somar 273, meu amigo. 300, tá? V igual. Bom, a sugestão que eu lhe dou é que você tente escrever isso aqui tudo em forma de potência de base 10. Facilita muito o seu cálculo. Ó. 2 vezes 10 a menos 4. 82 vezes. Quantas casas tem aqui pós-vírgula? Tem 3. Então, 82 vezes 10 a menos 3. 300. 3 vezes 10 ao quadrado. Aí você multiplica só os números. Ó. Olha como fica melhor pra você trabalhar. Tá vendo? Fica bem melhor. 82 vezes 2 dá 164. 164 vezes 3 dá 492. 164 vezes 3 dá 492, tá? Vezes, vamos juntar as potências? 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 ao quadrado. 492 vezes 10. Você vai juntar aqui, ó. Como, Vanks, que eu vou fazer? Você vai pegar e vai somar os expoentes. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Com 2 dá menos 5. Então o V vai ficar 5 casas para a esquerda, porque você tem menos 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 0,00492 litros. Aí você pode pensar assim, a minha resposta é a letra E, porque tem 0,0049. Muito cuidado. Ele pediu a resposta em ml. Cuidado. Cuidado. Resposta em ml. 1 litro são 1000 ml. 10 a terceira. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar a casa, que é a da vírgula, para a direita, em 3 unidades. Ó. Você vai puxar isso aqui em 3 unidades. Ó. 1, 2, 3. Vai ficar quanto? 4,92 ml. Como ali está arredondado, 4,92, você vai considerar a letra B, 4,9. Você conseguiu enxergar a intenção do autor em derrubar o aluno? Quando o aluno faz o exercício, ele encontra 0,0049, ele olha a alternativa E e ele encontra esse trem lá, ele fica super feliz. Mas ele não pode esquecer que essa resposta ele pediu em ml. Você tem que transformar. Para eu transformar
o de litro para ml, eu multiplico por 1000. Multiplicar por 1000 é trazer 3 casas para a direita. Viu aí? Que interessante. Na questão de número 2, nós temos a seguinte situação. Em um recipiente de capacidade 200 litros, presta atenção, já te dá o volume aqui. Um recipiente de capacidade 200 litros, mantido a temperatura de 127 graus Celsius, são colocados 80 litros de um gás A 4 atm e 27 graus Celsius. 100 litros de um gás B a 3,4 atm e 67 graus Celsius. 20 litros de um gás C a 14 atm e 7 graus Celsius. Calcule a pressão da mistura. Meus amigos, pressão da mistura tem que fazer o quê? Eu não sei como eu vou fazer, Vanx. Sabe o que você vai fazer? Você vai separar cada um dos gases com as suas características e depois que calcular a pressão de todo mundo, você soma. É assim que você faz. Porque não é uma mistura? Você vai calcular a pressão de A, pressão de B, pressão de C e soma todo mundo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o A e vou escrever as características referentes a ele. Qual o volume de A? 80 litros. Pressão de A? 4 atm. Vai no texto. Temperatura de A? Temperatura de A, Vanx, é 47. O que é que eu tenho que fazer com esse 47? Somar 273. Isso aqui vai me dar 320. Pronto. Aqui o A. Faça a mesma coisa com o B. Quanto que é o volume de B? 100. Quanto que é a pressão de B? 3,4. E a temperatura de B? 67 graus. 67 com 273, isso aqui vai dar 330, 340. E por fim, a amostra do gás C. 20 litros. VC igual a 20. Pressão, 14. Temperatura, 7. 7 com 273, isso aqui vai te dar 280. Bom, como você quer a pressão total, eu sei, através das leis que a gente estudou, de Gay-Lussac, de Charles, de Boyle e Mariotti, que as pressões, os volumes e as temperaturas serão sempre uma constante. Veja só, pressão, volume e temperatura da mistura, vou colocar PM, VM, TM, vai ser igual a quem? Vai ser igual à soma de todo mundo. Vai ser igual à soma de todo mundo. Veja só, PA, VA sobre TA, mais PB, VB sobre TB, mais PC, VC sobre TC. Bom, o que a gente precisa agora é ficar atento a saber qual é a temperatura do recipiente. Vai lá no texto. Em um recipiente de capacidade de 200 litros, mantida a temperatura de 127. Então, 127 mais 273, quando você fizer isso aqui, vai dar 400. Então, a temperatura do recipiente, ó, 400 Kelvin. Onde é que vai entrar isso? Aqui, ó, no TM. Então, vamos lá. Pressão da mistura vezes volume da mistura vai ser quanto? Quanto é a capacidade do recipiente? Se você pegar aqui, já tem resposta. Se você não tivesse esse 200, se você somasse 80 com 100, dava quanto? 180, com mais 20, 200. Se ele não tivesse dito ali, dava para você somar. Sobre. Quanto é a temperatura que está submetido o recipiente? 400 Kelvin. Igual. Pressão de A, 4. Volume de A, 80. Temperatura de A, 320. Mais. Pressão de B, 3,4. Volume de B. Cadê a pressão de B, 3,4. Volume de B, 100. Temperatura de B, 340. Mais. Pressão de C, 14. Volume de C, 20. Temperatura de C, 280. PM, que é a pressão da mistura, vezes. Eu vou cancelar 200 com 400. 200 por 200 dá 1, metade de 400,
é 200, então aqui fica 2. PM sobre 2 igual 320 dividido por 320 mais 340 dividido por 340 mais 280 dividido por 280. Oh, maravilha que ficou essa conta, hein? A pressão da mistura dividido por 2 é igual a 1 mais 1 mais 1. Pressão da mistura dividido por 2 é igual a 3. O que você vai fazer com este 2? Vanks, eu vou pegar esse 2 e vou passar multiplicando. Pressão da mistura vai ser 2 vezes 3, 6. Minha resposta, 6 atm. Sem dúvida, uma questão digna de elogios. Questão de número 3. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa do hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros, o que é isso? Volume. Com pressão 6,11, vá anotando. Com pressão correspondente a 6,11 e uma temperatura de 25 graus. Eu já vou somar 273 aqui, porque eu tenho que transformar em Kelvin, né? Vai dar 298. Considere o R 0082. E o que a gente pode procurar mais ainda? Ah, sim, ele está falando aqui sobre o gás hélio. O gás hélio. Ele quer que a gente descubra o quê? Qual é a massa de hélio. Meus amigos, qual é a equação que eu vou usar aqui? É a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Só que do jeito que está aqui, não dá para a gente trabalhar. A gente precisaria descobrir, por exemplo, quanto é o mol do hélio. Tá? O mol do hélio, quanto que seria? O mol do hélio é 4, mas você teria que pesquisar na tabela periódica, né? Então, o mol do hélio, você ia ter que ir lá na tabela periódica, é 4. 4 gramas por mol. E o N, como é que a gente faz o N, o número de mols lá na equação de Clapeyron? É a massa dividido pelo mol. É necessário, portanto, esse conhecimento, senão não vai. Vem comigo, então. Eu vou pegar aqui e vou fazer pressão vezes volume igual a massa sobre mol, ó, M minúsculo, M maiúsculo, vezes R vezes o nosso T. Pressão 6,11 vezes volume 0,4 igual a massa sobre 4, 0,082 vezes, quanto é a temperatura? 298. Façamos essas contas aqui. Vamos lá. 6,11 multiplicado por 0,4. Vou ficar com 2,444. Vamos lá. Próxima conta. 0,082, que multiplica 298. E o resultado divide por 4. Isso aqui vai ficar 6,109. Para a gente descobrir a massa, dessa questão de número 3, o que é que eu vou ter que fazer? 2,444 dividido por 6,109. Quanto que dá isso, Vanks? Vamos ver. 2,444 dividido por 6,109. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 0,4. 0,4 gramas. A resposta neste exercício da questão número 3, eu vou encontrar onde? Na letra B. Minha Nossa Senhora, Vanks, o tamanho desse texto. Pois é, questão de texto longo não é para assustar não, tá? Relaxa. Perdendo gás é o nome do texto, é o título do texto. Minha cunhada, que é muito parcimoniosa,
compra refrigerantes em quantidades grandes com desconto em atacadistas e reclama que muitas vezes as bebidas estão chocas ao serem abertas. Uma garrafa de refrigerante pode ficar choca mesmo fechada? Essa é a pergunta. Sabendo que um recipiente tipo PET, Vanks, isso aqui me lembrei as aulas dos polímeros que nós tivemos essa semana. Pois é. Sabendo que o recipiente tipo PET dos refrigerantes é ligeiramente permeável, ligeiramente permeável significa que ele deixa passar, ligeiramente permeável ao gás carbônico, fazendo com que ocorra efusão gasosa do gás pelas paredes, processo que não acontece com as garrafas de vidro. Agora eu vou fazer um comentário fora da questão. É muito comum aqueles que gostam de refrigerantes como Coca-Cola, como é o meu caso, citar de forma muito categórica e dizer assim: o sabor do refrigerante da Coca-Cola, da garrafa, é incomparável em relação à garrafa PET. E tem total razão. Por quê? Porque a garrafa PET, ela permite, através de sua permeabilidade, mesmo que pequena, que o gás carbônico passe. E o vidro? O vidro não deixa. Por isso que a opção da garrafa de vidro é bem melhor. Aí ele fala assim: fazendo com que ocorra efusão gasosa do gás pelas paredes, processo que não acontece com as garrafas de vidro. Assinale a alternativa que justifica corretamente o questionamento presente no texto. Bom, o que é que acontece? Vamos raciocinar. A concentração no interior do recipiente, a concentração dentro do recipiente, ou seja, dentro da garrafa, é maior, concorda? É maior do que fora, lógico. Ora, se a concentração dentro do recipiente é maior, é porque a pressão interna é maior. Tanto é que se você der uma chacoalhada na garrafa, quando você abre, a pressão de dentro está muito grande, derrama o refrigerante. Então, o que é que a gente vai entender? O gás vai escapar do líquido através dos poros, por causa disso. Se a pressão interna é maior do que a externa, a tendência do gás é sair. Então, o que é que vai acontecer aqui? O gás, quem é esse gás? É o famoso gás que a gente tem do gás carbônico, né? Esse aqui, quando ele vai embora, a Coca-Cola fica com gosto de chá. Então, o gás carbônico escapa do líquido. Ele vai sair da Coca, vai. O gás carbônico escapa do líquido através de onde? Dos poros da sua garrafa. Através dos poros da garrafa PET. Quando acontece isso, o que é que vai acontecer? Diminuindo a efervescência. A famosa frase que o gás fugiu. Lembrei. Diminuindo a efervescência. Está faltando um S aqui. Pronto. É isso aqui que acontece. Bom, isso é o que acontece. Agora vamos procurar, dentre as alternativas, alguma coisa que encaixe nessa afirmação. Vamos lá na letra A. Sim, pois, como a concentração do gás é maior dentro do recipiente, esse fato faz com que o gás carbônico escape do líquido através dos poros do recipiente, diminuindo assim a sua capacidade de efervescência. Bom, a sua cunhada não precisa esperar muito. A resposta já foi logo de cara a letra A. Questão de número 5. Bom, a questão número 5 diz assim: considera a mistura, aqui mistura, então tu tem que ficar atento com o volume final. Meio mol de CH4. Com quem? Com 1,5 mol de C2H6. Você tem aqui meio mol de metano com 1,5 mol de etano. Eles estão num recipiente de 30 litros. A temperatura que eles se encontram, 300 Kelvin. Então aqui não precisa transformar não, já está. Qual a alternativa que apresenta os volumes parciais dessa amostra? Pessoal, existem dois caminhos de fazer isso aqui, tá? Existem dois caminhos de se fazer isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber: as misturas gasosas são homogêneas e Avogadro diz que a quantidade de moléculas que eu possuo num mol de qualquer gás é a mesma, submetidos à mesma condição. O número de Avogadro, inclusive, é muito famoso, 6,02 vezes 10 a 23. Eu vou fazer esse cálculo na maneira tradicional e depois eu faço da maneira direta para que você enxergue o que eu quero
que você aprenda. Então vamos pensar aqui. Se você tem como calcular meio mol e 1,5, o total de mol é quanto aqui? 2 mols, não é? 2 mols. Se você pegar o CH4, qual é a parcela que ele tem aqui? Ele tem meio mol num total de 2. Quanto é que você tem? 0,25. Ou 25% da amostra. O etano C2H6 tem quanto? Tem 1,5, dividida pelo total. 1,5 no total de quanto? De 2. Quando eu dividir 1,5 por 2, dá 0,75, que é a mesma coisa de 75%. Pronto, moçada, olha que beleza. Qual é o volume que você tem? O volume que eu tenho, total, 30 litros. Então, faça esse cálculo para cada gás. Ó. CH4, 25% de 30. Se você calcular 25% de 30, é a mesma coisa de 1/4, não é? Eu vou colocar 1/4, porque aí você faz uma conta mais rápida. 0,75 seria o quê? 3/4. Então, 1/4 de 30 vai dar 7,5 litros. E do etano? Se você não quisesse fazer a conta 3/4 de 30, bastava ver quanto que falta de 7,5 para 30. Você viu que a gente nem se preocupou com a temperatura? Não. Então, 3/4 de 30, 3 vezes 30, 90, dividido por 4 dá 22,5. Portanto, eu teria nessa situação aqui 7,5 litros de gás metano, 22,5 litros de gás etano. E a minha resposta na questão número 5 seria a letra A.